Boa noite a todos. Eu nem sei se isso está bem posicionado. Pronto, eu estou aqui a tentar criar novos ângulos para a gente ter uma live mais, como é que eu posso dizer, com mais qualidade. E sim, nós ficamos este tempo todo sem organizar ou sem fazer as nossas lives. Deixa-me só aqui aumentar o som. Ficamos todo este tempo sem fazer as nossas lives. Na verdade, estávamos a organizar a feira, sim, a Feira Startups, que é uma feira organizada por uma das empresas do nosso grupo empresarial, que é a Moraes e Porte. Então, nós organizamos a Feira Startups, que desde já foi uma bênção, foi um sucesso. Nós tivemos testemunhos de pessoas que conseguiram vagas de estágio, algumas conseguiram vagas de emprego e algumas também conseguiram formações. Se a luz não estiver muito boa, podem comunicar-me, porque eu não sei. É preciso que o Walter venha aqui em casa para organizar melhor isso aqui, para me ajudar, porque eu estou aqui a tentar lidar com estas coisas. Nós já tínhamos a nossa softbox, mas decidi passar a usá-la mais. E o Walter já me tem falado de fazermos as lives no YouTube. E sim, de forma a fazer o canal crescer mais. Então essa série, nós estamos a decidir este primeiro vídeo aqui no Facebook e ver se também nós conseguimos fazer a próxima live ou aqui ou no YouTube. Vai depender muito. Vamos lá, vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por este momento. Obrigado por esta ideia. Obrigado por esta série de lives que começa hoje, que nós vamos falar sobre a gratidão, um estudo sobre gratidão à luz das Escrituras. Que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que a gente perceba as Escrituras da melhor maneira, sem incorrer alguma heresia e sem falar coisas da nossa cabeça, mas respeitando a interpretação bíblica. E que seja uma bênção no nome santo de Jesus. Amém. Acho que eu vou colocar isso aqui. Olha, ficou bem mais bonito agora. Ficou bem mais bonito agora, sim. Sim, estou aqui, está com mais qualidade. Sim. Nós vamos fazer um estudo durante 6 sextas-feiras. Vamos falar sobre gratidão. Para quem me acompanha aqui nas redes, eu vou deixar aqui um spoiler. Sim. Daqui a mais ou menos quase uns 2 meses, se calhar menos do que isso, eu vou lançar o meu livro a falar sobre gratidão. Será uma espécie, não é romance, não é novela, mas é... sim, tá vendo? Agora está bem fixe. Eu até vou deixar esse cenário assim. Não é bem novela. Eu não conheço bem esses termos literários, embora gosto muito de ler, mas também não é ficção. Inspirado na realidade. Sim, nós temos uma narrativa em que o narrador, né, encontra alguns amigos em cenários diferentes e vai começar a explicar sobre a beleza da vida e sobre o quanto a importância de sermos gratos. O narrador também recorre, sim, a alguns textos bíblicos para falar sobre gratidão. Eu não trouxe uma definição de gratidão, talvez traga na próxima semana, porque eu estava muito entusiasmado para voltarmos a fazer as nossas lives. Eu senti da parte de Deus que devíamos fazer isso. Porque ao escrever este livro, eu comecei a notar o quanto nós não percebemos sobre o quão abençoados nós somos. O texto de hoje é o Salmo 103 e eu vou ter enfoque em alguns versículos para que hoje a gente vá dormir pensando ou lembrando do quão abençoado nós somos. Hoje nós acordamos com comida à mesa, acordamos saudáveis. Alguns queriam muito ter um filho e hoje
não conseguem agradecer a Deus pelo filho. Alguns queriam muito casar e hoje não conseguem ser gratos pelo casamento que têm. Eu aprendi uma frase com a minha tia, que eu também chamo de mãe, que ela falou sobre manutenção da bênção. E a gratidão serve como forma da gente fazer manutenção da bênção. Nós hoje estamos aqui, são 20 horas e 15 minutos. Nós desconhecemos os livramentos que o Senhor, ou seja, não sei como agora colocar isso numa frase, mas vou tentar aqui esforçar-me para fazer isso. Desconhecemos os livramentos que aconteceram hoje em nossa vida. Pronto, acho que assim está melhor emprego. Muitos de nós fomos, Deus nos livrou da morte, de uma morte prematura. Deus livrou-nos de uma decisão que podia destruir as nossas vidas. E Deus livrou-nos da fome. Deus livrou-nos do desemprego. Deus livrou-nos da doença. E Deus livrou-nos até de amizades que noutrora faziam muito sentido. Mas é como a Bíblia diz, eu vou aqui parafrasear, não direi o versículo tal como ele é, mas a Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece bom, mas no final o levará até a morte. O texto não diz taxativamente isto, estou aqui a parafrasear, mas é isso. Há amizades que aparentemente parecem boas, mas no longo prazo hão de destruir o destino. Existem companhias que parecem muito boas, benéficas, mas no longo prazo levarão à ruína. Existem relacionamentos antes do casamento que, se continuassem, levariam a uma vida de violência, a uma vida de atraso no destino, a uma vida de destruição completa daquilo que Deus colocou ou Deus desenhou para as nossas vidas. Nós muitas vezes não conseguimos entender para além do texto. E eu vou falar aqui sobre o Malaquias, que fala do dízimo. Antes de entrar neste versículo, por que eu fui buscar isso? Quando a Bíblia diz que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos sem medidas, nós muitas vezes olhamos simplesmente para o financeiro. Nós queremos olhar simplesmente na dimensão daquilo que nós semeamos. Ou seja, sim, eu sou pentecostal, nós usamos muito este termo. Quando a gente doa na igreja ou faz um voto, muitas vezes nós usamos o termo semente. Mas nós não conseguimos perceber as amizades que nós temos, às vezes amizades de longa data, que nos ajudaram muitas vezes a tomar decisões que atraíram ou trouxeram para nós contratos muito grandes, que trouxeram para nós bênçãos tremendas. Há quem está nessa live e não consegue às vezes agradecer por um amigo ou outro amigo que apresentou-lhe o amor da sua vida, a pessoa com quem ela fez filhos ou com quem ele fez filhos, e tem sido uma bênção diária para a sua vida. Mas as pessoas não conseguem. Obrigado, sabe? É verdade. A gratidão é a base de todas as bênçãos. Sim, isso é verdade. Existem muitos estudos científicos e na próxima semana eu trarei para comprovar o efeito da gratidão no nosso cérebro. A gratidão não apaga as faltas que nós temos ou as faltas em nossas vidas, não. Mas a gratidão é uma decisão de focar naquilo que nós já temos. Eu há uma semana falava para minha esposa que há pessoas que nesse momento estão com os porteiros de 2022 ou 2023, passou por eles um patrol e o carro dele está em condições, está com o ar-condicionado, tudo bom, motor bom. Passou por eles um patrol de 2025 e a única coisa que ele consegue dizer é: Deus, quando? Quando é que eu... Não! Seja grato pelo que tu já tens. Faça a manutenção da bênção. Eu não estou a dizer que tu não podes almejar isso. No entanto, não podes, como é que eu posso descredibilizar, não é bem o termo, mas diminuir aquilo que tu já tens. Ok, tu hoje ganhas 100 mil kwanzas, queres ganhar 500 mil kwanzas. Sendo grato,
desses 100 mil kwanzas, podes às vezes fazer um esforço, ir para aquela plataforma de curso chamada Udemy e fazer um curso que te vai permitir estar melhor preparado para o que o mercado exige. Nós às vezes não temos noção do quão abençoados nós somos. Eu hoje, enquanto eu estou a falar muito, mas pronto, é uma introdução do que serão essas 6 semanas, dessas 6 sextas-feiras. Vi um cantor angolano hoje, acho que ele faz esse estilo de adoçar, algo parecido. Eu estava no TikTok e decidi ouvir, não vou dizer, sim, o testemunho de vida dele. E ele disse que quando conseguiu o primeiro cachê, ajudou os sobrinhos, ajudou a mãe, ajudou os primos, comprou um fogão, comprou um colchão. Quantas vezes nós temos essas coisas como garantidas? Tem um bom fogão, tem uma boa cama, tem um bom sofá, tem um ar-condicionado em minha sala. Isso são bênçãos. Nós às vezes queremos comparar o estilo de vida africano, o estilo de vida europeu. Na Europa e mesmo na América, se vocês investigarem, existe uma crise enorme no setor imobiliário em que muitas pessoas não têm uma casa. Nós temos. Muita gente dorme ao relento. Sim, aqui também, mas aqui muita gente hoje está a realizar o sonho da casa própria, que para muitos diminuem. A pessoa está a dizer, olha, consegui a minha casa. Ah, mas é no Zango. Sim, mas é a minha casa. Tu não sabes o quanto eu lutei para ter essa casa. Quantas noites eu orei. Tu desconheces a minha história. Isso não é uma teologia totalmente africana, porque as pessoas gostam de dizer que nós pegamos nos problemas do cotidiano em África e transformamos isso em teologia. Não. Nós estamos a olhar para o dia a dia. Eu, a semana passada, ouvi um trecho de uma pregação do pastor Sadraque que marcou-me muito, em que ele disse, às vezes, Deus não acrescenta, só não deixa faltar. O azeite não acaba. Meu Deus, aquilo foi terrível enquanto eu percebi aquilo. Quantos de nós, quantas pessoas estão a pagar a casa com aquele salário que não aumenta? Quantas pessoas estão a conseguir viajar com o suposto salário que não aumenta? Quantas pessoas conseguem pagar a propina ou a mensalidade da escola dos seus filhos com o tal salário que não aumenta? E quantas pessoas estão a conseguir fazer 10, 15 anos, completar 10, 15 anos de casamento com este salário que supostamente não aumenta? E as pessoas, quando olharem para assim, e é bom às vezes, não é bom viver no passado porque nos leva à depressão, mas é muito bom olhar para de onde a gente saiu, para a gente medir ou quantificar o quanto progredimos. Por exemplo, se tu olhas para 5 anos atrás, né, não vou dizer voltar no tempo, mas se conseguires perceber, notarás que muitas coisas que tu pedias hoje são o teu dia a dia. Uma boa casa. Tu querias ter uma casa própria e sem perceber tens a tua casa. É que a construção da piscina ou a placa para colocar o primeiro andar te está a tirar tanto foco de que hoje tu tens a tua casa própria. Ou seja, tu estás a fazer as obras em tua casa, estás a colocar o pladur, e eu estou a falar aqui para angolanos. Sim, isso é eu vou dizer uma pregação para que as pessoas percebam a provisão de Deus no nosso dia a dia e o quanto nós precisamos ser gratos. Há quem tem problema de visão e trocar os óculos. Já não, hoje em dia, vou dizer isso no meu caso e da minha mulher, fazer consulta de visão, né? Ou de optometria ou oftalmologia, já não é um problema. Pagar pelas lentes já não é um problema. E o que hoje é a nossa preocupação? Quais são as melhores armações? Quais são as armações que vão condizer comigo, com o novo estilo que eu preferia adotar? Quer dizer, noutrora, para muitos, ou hoje em dia, para muitos, o mais importante não são as armações, mas sim fazer a consulta de oftalmologia ou optometria. E são nessas pequenas coisas que nós notamos o quanto nós somos abençoados. Essas comparações que eu estou a fazer aqui é para que a gente busque no nosso dia a dia, nas nossas vidas, o quanto nós somos abençoados. Não é uma conversa de coach, não é uma pregação triunfalista,
Não é uma pregação materialista, mas é uma pregação que nos leva a pensar e a lembrar do quão abençoados, nós somos. Então, nós precisamos tirar um bocadinho os óculos da comparação, partir os óculos da comparação e colocar os óculos da gratidão, para que a gente perceba o quanto nós temos sido abençoados diariamente. Sim, a crise afetou muitos bolsos, mas se calhar os teus não. Tu tens sempre comida à mesa, tu comes aquilo que desejas, tu consegues ir a um bom restaurante e proporcionar um bom momento para a tua família. Tu às vezes tens 2, 3 carros na tua garagem, mas estás constantemente a reclamar do câmbio, tu és ingrato. Tu estás a dizer a Deus que o que Ele te está a dar não é suficiente, quando muitas vezes é mentira. Tu tens 4 filhos e consegues pagar a mensalidade de cada um. Num país como o nosso, em que os preços muitas vezes alternam, tu estás a conseguir manter o mesmo estilo de vida. Consegues ir para os mesmos supermercados que ias há 4, 5 anos. E se não consegues adaptar e conseguir ter uma boa alimentação em casa. Então, eu vou aqui parar um bocadinho a minha introdução e vamos já para o texto, para que a gente não se perca. Vamos lá, o Salmo 103. Vamos ler, e eu se calhar às vezes vou parar para pregar um bocadinho ou dar ênfase àquilo que eu estou a ler. Vamos lá. A Bíblia diz: "Oh, minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome." Aqui é a gente exaltar. Davi fala para a sua alma, ou seja, não é a sua razão ou consciência. Muita gente às vezes chama de alma como o centro das emoções. É Davi a chamar a sua alma, muitas vezes a consciência ou a mente, muitos traduzem assim, para bendizer o Senhor. Não é um sentimento, é uma decisão de bendizer o Senhor, exaltar o Senhor. E todo o meu ser bendiga o Senhor, seja carne, alma, espírito, tudo que é em mim deve bendizer o Senhor, ou seja, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome. Todo o meu ser glorificar o nome de Deus. Oh, minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Outras traduções, esses benefícios dizem: não te esqueças de nenhuma das bênçãos. Não te esqueças de nenhuma das bênçãos. Quantas vezes o Senhor te socorreu? Diante daquela situação que tu hoje, ao contar o testemunho, dizes: eu estava naquela situação, mas se não fosse Deus. Dime, meu irmão, muito obrigado. Dime, nós temos que fazer uma live assim, em que vai estar a cantar, até para as pessoas entenderem melhor isso. Estás a ver? Eu sou grato a Deus hoje porque o Dime Francisco é meu amigo. É uma bênção para a minha vida. Então, nós às vezes não conseguimos glorificar a Deus pelas amizades, pela família. Nós tornamos a nossa oração num centro de petição. E muitas vezes não recebemos porque não estamos a saber ser gratos pelo que temos. Então, ou seja, os nossos corações às vezes estão tão ocupados em pedir que se esquecem de agradecer. Ou seja, o filho, deixa mesmo desse exemplo. Por exemplo, tu vives, no Camama, tens 2 carros em casa. O teu filho vai estudar um bocadinho distante. A tua mente só está: Deus, preciso de mais um carro para atender a situação do meu filho. E os 2 que tu já tens, que não tem nenhum problema, agradece. Altera as rotas. E quando tu menos perceber, muitas vezes vem a provisão. Deus é Pai mesmo, Deus é Pai. Mas nós às vezes queremos cobrar a Deus e às vezes comparamos também. E não sabemos agradecer pelo que o Senhor já nos fez chegar ou fez chegar até as nossas mãos. Ou seja, estás a comer um bom estrogonofe, mas Deus, quando é que eu vou comer bacalhau com natas? Não, viva, agradece a Deus pelo que tu tens à tua mesa. Deus, obrigado. O jantar hoje é sopa. Deus, obrigado. Não vamos dormir com fome. Tem água. Deus, obrigado. Muito obrigado, porque muita gente consome água salobra para tudo, para lavar, para tomar banho, para cozinhar, para beber. Eu tenho água mineral à mesa. Deus, obrigado.
Posso ainda não ter aquilo que eu almejo, mas Deus, obrigado pelo que tu me deste. Se o meu corpo agradece pela água que mata a minha sede, por ser uma água boa, que não só vai matar a minha sede, mas vai colocar certos nutrientes no meu corpo. Deus, muito obrigado. Nós temos que... E a gratidão, deixem-me dizer, tal como hoje nós conseguimos compreender que o amor não é um sentimento, mas uma decisão. Porque quando nós estamos a casar, nos dizem na saúde e na doença. Sentimento na saúde está fixe, mas muitas vezes, mesmo com saúde, os sentimentos podem mudar, mas eu decidi ficar com essa pessoa. Lopes, meu irmão, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Isso é uma decisão. Na riqueza e na pobreza. Porque se tu ligares para as circunstâncias, os sentimentos muitas vezes vão balançar. Mas quando tu decides ficar com essa pessoa, ok, vamos jantar arroz com arroz, mas estamos juntos nessa. Ok, tínhamos o Prado, mas hoje temos o Elantra, hoje temos o Ideias, hoje temos o Azul e Branco, mas vamos ficar juntos, nós vamos sair dessa. É uma decisão de permanecer ao lado desta pessoa. Esse tipo de decisão é com a gratidão também é a mesma coisa. A gratidão tem a mesma fonte, tem a mesma natureza. Deus, hoje não temos bife, mas temos asa. Deus, obrigado. Não vou olhar para a falta, mas vou olhar para o que tenho. Deus, não temos kiwi, temos melancia. Deus, obrigado. Temos fruta que vai nos hidratar, temos uma boa fruta, vamos sair daquilo que comemos constantemente, mas temos isso hoje. Deus, muito obrigado. E começas a notar que afinal tu és muito abençoado. Vou abrir aqui um parênteses. Eu tenho uma minha amiga que muito me ajudou aqui, foi minha colega de trabalho, minha irmã em Cristo, e muitas vezes eu conversava isso com ela no serviço. Vocês estão a ouvir isso na primeira pessoa. Eu sou alguém que, pela graça de Deus, venci a depressão e a ansiedade. Pela graça de Deus. Eu trabalhava num bom banco. Saí, sim, para cuidar dos meus negócios por direção de Deus. Amém. Não saí por problema, não. Saí para cuidar dos meus negócios, porque também aquilo para mim, o ciclo já tinha se encerrado. Já não estava a dar, eu precisava de mais paz. E sim, tomei a decisão. Mas muito antes de ter a ansiedade e a depressão, eu tinha um bom salário, mas por olhar constantemente para a vida alheia, eu não conseguia ser grato ao que Deus me tinha dado. Eu tinha um bom seguro de saúde, graças a Deus. Não me arrependo das coisas que hoje consegui com a decisão que tomei. Deus é bom, Deus é muito bom. Estamos a crescer, louvado seja o Senhor. Nossa empresa está a crescer, está a dar muitos frutos visíveis até. Mas eu não conseguia ser grato a Deus. Não conseguia olhar para a vida e ver o quão abençoado eu era. Muitas vezes conversei com essa minha camba, a Maria que está aqui na live, e chamava-me a atenção para agradecer. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade em compreender pessoas que reclamam muito. Há dias fiz um post a falar que em 2023, eu era uma das piores pessoas para se ter ao lado. Por quê? Reclamava demais. Eu, às vezes estava num bom restaurante com a minha mulher, eu, a minha esposa e o meu filho, e eu já estava a reclamar, passa a vida, mas estávamos num bom restaurante, a gastar pela comida, às vezes o que era o salário de um dos funcionários cá de casa. Mas por estar a olhar constantemente no que me faltava, eu não conseguia ter uma visão melhor do que eu já tinha. Por isso é que eu senti da parte de Deus para fazermos essas lives, e estou a escrever também o livro falando sobre gratidão, porque se a gente não ajustar os nossos óculos, mas digo óculos no sentido figurado, se a gente não abrir os nossos olhos para o que a gente já tem, vamos pensar que nós não temos sido abençoados, o que é mentira. É mentira. Tu hoje pagas, muitos aqui pagam por coisas que não são
necessidades primárias. A Netflix não é uma necessidade primária, mas aqui todos os meses paga a Netflix. É um custo, é um mimo que tu decidiste te dar. E em moeda estrangeira. Ou seja, tu estás a reclamar do câmbio, mas consegues pagar a Netflix em moeda estrangeira. Beolífer, meu irmão, tudo fixe. Tu consegues pagar a Netflix em moeda estrangeira. E constantemente queres reclamar do câmbio. É assim, nós muitas vezes em Angola fazemos reclamações só para apoiar, só para título de conversa. É o que eu disse à minha mulher, eu tomei uma decisão na minha vida. Pessoas que têm mais de um carro na sua garagem, têm os filhos a estudar em boas escolas e estão constantemente a reclamar. Não me sento na mesa com essas pessoas, porque o sentimento negativo, a negatividade é o contagioso. Tu daqui a pouco já estarás a reclamar. Então, por saber do buraco que Deus me tirou da reclamação, eu tenho protegido a mim mesmo. Se eu notar que, sentei com fulano uma vez, está toda hora a reclamar, já tentei lhe dar uma dica, mas está sempre a reclamar, não dá, vamos só falar ao telefone, é meu amigo, sim, amo muito, mas vou orar para que Deus lhe abra os olhos, para que ele compreenda o quão abençoado ele é. Aqui Davi diz o seguinte: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se tu pegares numa folha A4 hoje, ou numa folha de caderno e numa lapiseira, e decidis lembrar de quantos livramentos e quantas bênçãos Deus te deu ano passado, vais notar que muitas delas permanecem até hoje. Deus te deu muitas bênçãos. Deus te deu muitas bênçãos. Então nós precisamos constantemente fazer esse exercício de lembrar, sim, a nossa mente e o nosso corpo do quão abençoados nós somos. Sim, eu não estou aqui a dizer que não faltam coisas. Podem até faltar. Mas quantas coisas não faltam? Quantas coisas deixaram de faltar e foram supridas, e são supridas até hoje? A despensa já não fica vazia, a arca já não fica vazia. A saúde, graças a Deus, a propina já não atrasa, a mensalidade nesse caso. Porque eu estou aqui a trocar mensalidade e propina, porque lá no YouTube nós temos um público brasileiro também, então propina no Brasil é tipo micha, acho que é mais ou menos isso, é tipo micha, então eu estou aqui a trocar toda hora por mensalidade. A cama hoje é uma cama melhor. Então, precisamos ter consciência do quão abençoados nós somos. Davi aqui faz uma reflexão e faz lembrar a sua alma. Vê o que ele diz: oh minha alma, ele falando para dentro de si, né? Falando para a alma, a central dos sentimentos, como muitos dizem, a consciência, a mente. Bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu em tempo estava a fazer a João a lembrar. Eu estou casado desde 2018. Nilson, meu irmão, tá vendo? Ainda falamos disso, Nilson. Deus te abençoe, meu irmão. Eu estou casado desde 2018 e eu conheço a João há muitos anos. Nós começamos a namorar muito cedo. Depois nos convertemos e decidimos casar. E na altura eu não tinha um emprego. Eu orava muito para Deus atender-me, porque eu queria casar com a Joelma. Eu via na Joelma o caráter que eu queria na mulher que havia de ser a mãe dos meus filhos, que hoje é a mãe dos meus filhos, que é um caráter impecável para mim, que é um caráter bom. Todo mundo tem falhas, mas graças a Deus
as virtudes da minha mulher se sobrepõem às suas falhas. Isso é como tudo, eu também tenho as minhas falhas, mas aos olhos da minha mulher, as minhas virtudes se sobrepõem às minhas falhas. E temos tido um casamento bom, um casamento com muitos frutos, pela graça de Deus. Então eu estava a lhe dizer o seguinte, perdão, durante 2017 eu orei muito para conseguir um bom emprego e casar contigo. Hoje em dia eu durmo e acordo ao lado da mulher a quem eu pedi várias vezes, fiz jejum até, se não me engano, para ter esse casamento. Então tenho que fazer a manutenção da bênção. Eu pedi a Deus para casar contigo, Deus concedeu o desejo do meu coração, deu-nos um casamento bom. Até nesse casamento, um dia contarei esse testemunho, eu não gastei quase nada, meu pai ofereceu muita coisa. E porque falta uma outra coisa, ou seja, o carro que nós queremos ainda não temos, temos um outro, isso tudo. Por exemplo, estou aqui a dar exemplo. Nós acabamos... Essa final não estava a carregar, meu Deus. Isso é o sinal da carga, já está a carregar. Meu filho estava a brincar com o carregador, então a carga aqui afinal está... E nós muitas vezes não conseguimos ter consciência dessas bênçãos só fazendo lembrar. Então é o que eu disse à minha mulher, nós precisamos constantemente nos lembrar das bênçãos que Deus colocou nas nossas mãos. Uma delas é o nosso casamento. Nós pedimos muito a Deus para casar. Ok, queremos ir para um país e não conseguimos ir para aquele país, mas temos isso. Temos uma afinidade muito grande. Nos amamos muito. Então vamos fazer o que nos cabe de momento e não olhar para o que falta. O que acontece com muita gente, infelizmente, é olhar mais para o que falta do que para o que já se tem. Isso aqui é triste. Eu darei sequência, vou demorar um bocadinho porque eu entrei 15 minutos atrasado ou 10 minutos, então vou chegar até às 21h10 a falar desse tema. Vamos lá. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Muita gente olha para este texto e quando se fala de enfermidades, principalmente muita gente do meio reformado fala simplesmente sobre pecado, mas não. Deus também sara feridas, Deus também cura doenças. Então, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, as tuas transgressões. Foi Ele quem te fez nascer de novo. Foi Ele quem te tirou das trevas para a luz, das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele que te tirou. Ou seja, o preço que nós devíamos pagar, Cristo pagou por nós na cruz. Ou seja, Cristo deu a sua vida por nós. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Por meio de Cristo, nós hoje temos acesso ao trono de Deus. Nós não conseguiríamos fazer isso. Muita gente falhou na lei, senão quase todos. Mas hoje em Cristo nós somos justificados. Isso é para agradecer. Não há mais condenação. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. É aquilo que aqui diz, é que Ele perdoa as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Num continente como o nosso, que muitas vezes precisa de certas estruturas hospitalares, nós aguentamos bem a Covid. Aí, olha, para quem é ateu, teve um bom momento para acreditar que Deus existe. Porque nos países mais desenvolvidos, nós conseguimos ver os números alarmantes de pessoas a morrerem com a Covid-19. Mas nós em África, era a graça de Deus. É aqui o Senhor quem a sarar as nossas enfermidades. Quantas pessoas tiveram parentes próximos que foram curados milagrosamente da Covid? Vários. Então esse é um motivo para a gente agradecer a Deus. É um motivo para a gente pegar naquele papelito e escrever não. Porque estava a demorar. Deus, muito obrigado. Deus, eu estou vivo.
Deus, dormi numa boa cama. Deus, tenho comida à mesa. Deus, tenho os meus pais. Deus, orei a minha família hoje toda, professa Jesus. Deus, hoje todo mundo que me conhece, muitos querem conhecer Jesus, estão-se a dedicar a Jesus e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Deus, muito obrigado. São esses. Nós precisamos usar o entendimento e decidir ser gratos a Deus pelas bênçãos, porque por vontade própria nós muitas vezes negligenciamos a provisão de Deus em nossas vidas. Totalmente. Tu acabaste de comer agora muito bem, bebeste água, tomaste um bom sumo. Deus, quando é que eu terei o meu carro? Desculpa fazer piada sobre isso, mas eu gosto de falar nesse tom meio engraçado, porque nós em Angola muitas vezes falamos dessa maneira para coisas muito sérias. Porque nós às vezes agimos mesmo com um coração muito ingrato. Agimos com um coração muito ingrato. Não podemos fazer isso. Alguém que orou muito pelo fruto do ventre, eu uso esse termo fruto do ventre porque eu gosto muito de alguns pregadores nigerianos, eles falam the fruit of the womb. Orou muito pelo fruto do ventre. Hoje tem filhos saudáveis, filhos inteligentes, filhos que tiram boas notas, mas ele só está a olhar para a falta. Ou seja, a mensalidade não está atrasada. A propina, eu estava para dizer propina e troquei outra vez por mensalidade. Não está atrasada. Deus te deu um bom casamento, uma boa casa, bons carros. Sim, temos que falar também dos... Eu não sei porque que as pessoas têm problema em falar dos bens que Deus lhes dá. É uma falsa piedade. Às vezes é uma... Como é que eu posso dizer? É uma exegese rasa, às vezes, de certos textos, que as pessoas gostam de glorificar a pobreza. É triste. Eu sei que existem exageros, eu sei que há pessoas que exageraram a ensinar sobre finanças à luz das Escrituras, mas isso não é razão para eu deixar de falar dos bens que Deus provê para a minha vida, ou bens que Deus me concede. Eu não estou a dizer que Deus só mostra, ou Deus só é glorificado quando eu tenho bens. Não. Mas quando eu tenho bens pelos quais eu posso e tenho que glorificar o nome de Deus, eu tenho que glorificar o nome de Deus. Então, pronto, aborreci-me um bocadinho porque lembrei-me de certas coisas que nós, por exemplo, temos que agir como a forma. Por isso é que aqui em África nós temos certos textos, ou seja, Deus te concedeu uma boa coisa, tu não consegues dizer Deus obrigado. Fulano, estás de parabéns pelo carro. Sabes, né? Estamos a tentar. Não estás a tentar. Deus te deu. Corrige esses termos. Tens uma boa casa. Estamos a tentar, sabes, a crise. Que crise? Tu construíste, Deus te deu graça para tu, em meio a estes problemas ou financeiros que assolam a economia do país, tu conseguires construir uma boa casa que amanhã ficará de herança para os teus descendentes. Agradece. Evita essa falsa piedade, essa falsa humildade de nós estamos a tentar. Não estás a tentar. Deus te permitiu conseguir. Ou seja, tu não podes dizer que pela força do teu braço tu conseguiste. Deus te concedeu graça. Seja grato. Seja grato. Senão, quando é que nós vamos testemunhar que o Senhor tem feito grandes coisas também nas nossas vidas, se continuarmos com esses termos? Não, eu ainda não consegui nada. Não faço. Por isso é que muitas vezes eu ainda não consegui nada. É uma declaração de ingratidão diante de Deus. Mas vou dar aqui um exemplo pessoal. Ano passado Deus colocou no meu coração para a gente organizar uma feira para startups. Nós organizamos no arquivo, tivemos um bom número de atendentes, mais de 30 e tal empresas. Mas a sala que era para 300 pessoas, acho que tinha 180 e tal. Mas organizamos o evento, ficamos gratos. Este ano organizamos num outro lugar e a sala estava abarrotada. Eu não vou dizer, estamos a tentar, não. Deus nos deu a graça para encher. Deus permitiu
Não foi o Hélio Moraes, porque o Hélio Moraes ano passado organizou também, a sala não encheu, mas este ano, pela graça de Deus, Deus nos concedeu favor para encher a sala. Foi Deus, porque eu e a João fizemos muito essa oração, para Deus tocar as pessoas para estarem naquela sala. E as pessoas que foram tocadas por Deus para estar lá. E nós agradecemos a Deus. Se eu disser, se alguém me disser, estás de parabéns, o evento estava muito bonito. Não, estamos a tentar. Não, o que eu posso dizer é, Deus permitiu que o evento tivesse bonito e fosse um evento daquela dimensão. Sem Deus, nós não conseguiríamos fazer aquilo. Sem Deus, aquilo não seria possível. Sem a graça e o favor de Deus, nós não conseguiríamos organizar um evento daquela dimensão. Esse é o pensamento e o sentimento ser grato a Deus pelo que Ele te concedeu. Nós precisamos corrigir muito aquilo que falamos. Eu sei que o movimento da palavra da fé exagerou muito naquilo que narrava, mas há muita coisa que às vezes nós falamos que nos coloca em certas situações. É complicado. Tu estás no engarrafamento, num carro com ar-condicionado, num carro bom, a reclamar toda hora do país. Os teus filhos não sabem o que é andar de transporte público, porque não sabem o que é andar com um carro público, né? Porque Deus te deu a graça de, antes dos teus filhos nascerem, tu teres carros pessoais, né? Sim. Desculpa o pleonasmo ou a redundância, mas os teus filhos não sabem o que é isso. Os teus filhos não sabem o que é ficar sem o sinal da parabólica. Os teus filhos não sabem. Eu, pelo menos, o meu filho não sabe o que é ficar sem um livro em casa. Não pelo fato de nós termos um livro, uma livraria e estamos a criar nossa editora. Não é isso. Mas foi a graça de Deus que me concedeu. Meu filho brinca com livros. Tem vários. Ele quer um livro? Tem. Ainda dias nós publicamos vários livros infantis. Ele amanhã não pode dizer que na vida também a minha rapaz, que infância que foi difícil. Que brincadeira é essa? Eu hoje, e para quem sabe, eu faço rap nos tempos livres, um rap, sim, limpo, um rap que glorifica a Deus. Mas na outrora, antes de eu me converter, eu fazia um estilo de música não muito saudável. E hoje vejo o quão mentiroso eu era. A minha infância era difícil. Que infância difícil, meu Deus. Eu fui estudar fora com 8 anos. Que infância difícil. Que infância difícil. Eu hoje vejo o quão ingrato, com brincadeiras eu fui. Que infância difícil se durante um bom tempo eu passava o Natal e o Ano Novo no Brasil. Criança, que infância difícil. Quer dizer, você às vezes, para querer agradar os outros, torna-se ingrato, mentiroso. E isso eu já fui. E hoje reconheço o quão ingrato eu fui. Nós precisamos ter a capacidade de sentar e ver o quão ingrato nós estamos a ser com Deus. Muito ingratos mesmo. Estamos a ser muito ingratos para com Deus. Tu estás em Joanesburgo nesse momento a reclamar o câmbio. Quantas pessoas perderam bolsa de estudo por não ter o montante que tu levaste para Joanesburgo para comprar roupa, para passear e comer? Estou aqui a falar hipoteticamente, não estou a dizer, mas há pessoas que depois vão ver isso e vão notar o quão ingratos têm sido para com Deus. Tens 3 empregados em casa e estás toda hora a reclamar a quem nesse momento só precisa de 22 mil kwanzas para pagar a mensalidade. Esdras, meu irmão, pá, já estava a sentir a tua falta, pá. E as minhas lives com Esdras daqui a pouco voltam. Tu nesse momento tens 3 trabalhadores em casa, um motorista, a babá
e a empregada. Há quem nesse momento a empregada ganha 80, 90 mil kwanzas, vamos fazer 80. O motorista também pode ganhar 80 mil kwanzas, a babá 80 mil kwanzas. E há quem nesse momento só precisa de 22 mil kwanzas para pagar a mensalidade da faculdade, para num futuro ele mudar o curso de pobreza ou o caminho de pobreza em que a família dele está inserida. Ou seja, a família está no monte, a família está em campanhas na igreja para que apareça alguém de boa fé para lhes dar às vezes 44 mil kwanzas para pagar 2 meses da mensalidade da faculdade do filho que está a estudar contabilidade, porque ele sabe que quando o filho se formar vai mudar o rumo da família. A família consegue ter um contabilista que já consegue ter às vezes um salário de 200, 300 mil kwanzas, já consegue pagar a mensalidade do outro irmão, e assim eles vão reconstruindo uma nova narrativa para a sua família. Mas muitas vezes tu estás a gastar esse dinheiro, 200 e tal, 1000, para pagar os teus empregados e estás a reclamar. Tu tens motorista, tens empregado, tens babá, e vezes estás a gastar 200 e tal mil para pagar os salários desse, e estás constantemente a reclamar. Deus, quando é que a vida vai mudar? Seja grato pelo que tens. Pode não ser na dimensão que eu falei, mas seja grato pelo que tens. Seja grato pelas bênçãos que Deus te concede. Eu vou me alongar quer dizer, vou apressar um bocadinho a leitura para não perder tudo aquilo que eu desenhei para hoje. Vamos lá. Quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e misericórdia? Nós, vou parar aqui um bocadinho para falar para nós cristãos. Nós, se fôssemos consumidos pela ira de Deus, já não estaríamos aqui. É pela misericórdia de Deus que ainda estamos vivos. Lídia, minha irmã, Deus te abençoe, muito obrigado. Nunca te vi nas minhas lives. Mas pronto. Diz a mamãe também para ir ver essa live. Essa live vai lhe fazer bem. Quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Por exemplo, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O meu avô é pastor desde os 23 anos. Meu avô está com 94 anos. Meu avô ainda corre. E esse texto me faz ver isso. De modo que a tua juventude se renova como a da águia. Meu avô está saudável. Meu avô corre. Meu avô lê. Meu avô fala. Está lúcido. Ainda é convidado para pregar. Meu avô dá cambalhotas. Que aqui é Deus a renovar a juventude dele. É misericórdia e a graça de Deus. Eu não posso deixar de agradecer a Deus pela graça que Ele concedeu ao meu avô. Eu estou a falar em termos terra a terra para a gente ir dormir com a consciência do quão abençoados nós somos. Eu estou a fazer essa live no conforto da minha casa. Vou sair, vou fazer o culto com a minha esposa e o meu filho, o nosso culto caseiro, no conforto do meu lar. Está a ver? Nós precisamos passar a olhar para coisas que ou seja, a nossa sociedade parece que foi desenhada para nos tornarem pessoas ingratas. Por quê? Todo ano sai um novo iPhone, todo ano sai um novo modelo da Hyundai, um novo, estou aqui só a dizer, né? Porque a Apple não lança só o iPhone. Sempre que lança o iPhone, lança o Apple Watch, lança um Mac, lança um iPad e lança outras coisas. Todos os anos, já sabemos que a Hyundai vai lançar um novo Tucson, vai lançar um novo Elantra, vai lançar um novo Sonata. Então, parece que é uma concepção do mercado para nos fazer sentir atrás, para que a gente sinta que estamos atrasados. Ou seja, por exemplo, o Esdras compra o Elantra 2025, eu que comprei o 2024, me disse, estou atrasado. Não estou atrasado, meu carro está bom.
carro está bom, o motor está bom, o interior está bom, em termos de segurança está tudo bom, o ar-condicionado está bom, os pneus estão bons, é um carro que me vai durar mais 5, 7 anos, Deus obrigado. E vocês estão a ouvir isso, esse discurso de alguém que é formado em gestão de empresas, de alguém que todos os dias tem que ler livros sobre vendas, porque eu tenho as minhas empresas, mas estou a vos explicar como o mercado ultimamente anda arquitetado, é para brincar com as tuas emoções. E muitas vezes os teus sonhos, os teus objetivos de vida não são na verdade teus. São coisas que te são programadas por publicidades ou por condições, por PNL, por programação neurolinguística. Há coisas que você não idealizava e de repente passou a sentir falta. De repente todo mundo quer passar as férias em Bali. Está triste, é para não conseguir, é para quando Deus, e Deus te ri, é para você teve agora em Benguela, no Namibe, com boas praias, quem te disse que é tipo Deus a dizer, quem te disse que eu só criei Bali, isso são publicidades. Amém, meu irmão, eu gosto muito quando você entra nas minhas lives, Deus te abençoe, e eu sou teu fã, estou sempre a te dizer isso. Então, se a gente parar para analisar, de repente todo mundo quer ir para Singapura. Eu estou sempre a falar de Singapura porque minha mulher sabe que eu quero muito ir para Singapura e nós angolanos não precisamos pagar, ou seja, não precisamos de visto para ir para Singapura. Não sei se as pessoas sabem disso. Eu amo, que ele é muito bonito. Mas se eu não conseguir ir para Singapura este ano ou próximo ano, vou para Vinduque. Se eu não conseguir ir para Vinduque, vou para Lusaka. Se eu não conseguir ir para Lusaka, vou para Kinshasa, que também tem lugares muito bonitos. E se eu não conseguir ir para esses lugares, vou para o Lubango. O importante às vezes é sair da tua zona para respirar novos ares. Viajar faz bem, mas ninguém fala do destino. Não é um destino definido para viagens. Nós muitas vezes cristãos, às vezes tornamos as nossas... Aires, meu irmão, muito obrigado por estar presente. Nós cristãos muitas vezes tornamos as nossas orações materialistas. Nós não sabemos da teoria do suficiente. Eu não estou a dizer, e eu tenho sempre cuidado de dizer isso porque propagou-se uma mensagem não de contentamento, mas uma mensagem de conformismo. Existe diferença entre se contentar e se conformar. Aquele que se conforma não luta pela vida que quer. Aquele que se contenta sabe que as coisas são passageiras, ou seja, tudo são fases. Aquele que se contenta, por exemplo, diz, eu sou estudante, o dinheiro que eu tenho agora muitas vezes é para as provas, é para a mensalidade, mas um dia, quando eu for advogado, mas um dia quando eu for contabilista, mas um dia quando eu for engenheiro, eu vou conseguir fazer isso. Esse é o que está a contentar-se, perceber um momento. Aquele que se conforma, é o que diz que país mesmo tem dono, o país está assim. Não, esse é o que se conforma. O que se contenta, não obstante o fato de momento ter isso, viver aqui nesta casa de renda, ele está a idealizar a sua casa própria. Essa é a teoria do contentamento. Um dia, se calhar, vou explicar melhor isso, para que as pessoas deixem de perceber mal as coisas. Contentar-se não é errado. Conformar-se é errado. Porque aquele que se conforma, muitas vezes, nem põe os seus dons a trabalhar para si. A ver? Vou dar um exemplo. Quando eu e o Esdras organizamos a primeira tarde de oração, quando Deus falou conosco, nós não tínhamos noção de que um dia estaríamos a organizar um evento na ENAP daquela dimensão. Não sabíamos que um dia havíamos organizar um evento. Quando organizamos a conferência de empresários de fé, não tínhamos noção que depois estaríamos a organizar as feiras. Mas sabíamos que era o momento, o momento é aqui. Vamos nos contentar com o que nós podemos fazer. E Deus seja louvado, vamos fazer um bom evento. Isso é contentar-se. Conformar-se é dizer que
Epá, também não tenho. Epá, isso está mal, não sei o que. Isso. Aquele que se conforma simplesmente passa a vida a reclamar, não procura soluções para a sua vida. Mas aquele que se contenta diz que eu tenho isso de momento, mas vou lutar para um amanhã melhor. Como eu quero terminar o texto, desculpa, porque eu não consigo passar por certos versículos sem trazer como é que eu posso dizer? Sem trazer para que a gente tenha uma aplicação no dia a dia, não consigo. Mas vamos lá. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Deus é... Isso aqui é motivo para agradecer. Porque aquela mentira do onde estás? Estou mesmo já aqui próximo. E se Deus agisse de acordo com esse pecado? Podia fazer a nós o que fez com Ananias e Safira. Mas Deus é maravilhoso. É o que diz aqui. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Mas eu quis dizer, o versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Quer dizer que aquela... que as pessoas dizem, não é mentira, é só... Não, é mentira, não é? É mentira. Estás no engarrafamento a mentir que já estás quase a chegar. Se não fosse esse versículo aqui, o Senhor é compassivo e misericordioso, tu já serias consumido pela ira de Deus. Até eu. Estou embaixo do prédio, estás lá atrás. Estou na tua rua, ainda estás a 5 minutos de distância. Pode sair já, vais me ver a mentir. Às vezes até estás a ir pregar. Já estão a te ligar, irmão. Daqui a pouco será a tua vez de pregar já. Calma, olha, estou mesmo já chegando. Pode pedir num dos protocolos para sair, vai me ver. Mentira! Se não fosse aqui o versículo 8, em que o Senhor é compassivo e misericordioso, quantos de nós seríamos consumidos? Mas Deus é bom e isso é motivo para agradecer a Deus. Está aqui mais um... Eu quero dizer, se nós tivermos a consciência e tomamos a decisão de ter... Deixa eu tirar aqui até esse papel da impressora. Vê. Num papel como esse, uma folha A4. Vamos dividir em 4. Quem não tiver um caderno, tu se decidires hoje colocar aqui, tenho muitos motivos para agradecer a Deus e os vou enumerar aqui. Vais notar que tens aí uns 10, 11 todos os dias. Tenho uma boa cama, tenho um bom ar-condicionado em casa, tenho comida à mesa, sou amado pela minha família, tenho saúde, consigo ver, consigo ouvir, consigo andar, consigo pensar, tenho uma boa cama, tenho um bom sofá. Tu vais notar que tens inúmeros motivos para agradecer a Deus. Inúmeros motivos para agradecer a Deus. Mas vamos lá, da sequência. Versículo 11. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Vejam só, qual de nós muitas vezes já andamos de avião. Quando tu estás lá em cima, consegues ver embaixo nuvens, que é um céu, e lá em cima outro céu. Vejam como é que o salmista descreve o amor que Deus tem para com aqueles que o temem. Vejam só. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Meu Deus. Meu Deus. Nós não conseguimos mensurar esse amor. Já isso também é um motivo para agradecermos por nos amar desta maneira. Por isso é que às vezes digo às pessoas para lerem mais, para conseguirem perceber o quanto Cristo foi humilhado por amor a nós.
Existem teorias que dizem que quando Jesus tinha sede, deram aquela esponja embebida em vinagre. Existem teorias e relatos históricos que dizem que os soldados romanos usavam esponjas assim com vinagre para limparem o traseiro, como não tinham papel higiênico. Então era uma esponja do gênero que possivelmente pode ter sido usada para esses fins ou para esse fim, que deram a Cristo. Vejam o quanto o nosso Salvador foi humilhado para hoje nós termos o nosso nome escrito no livro da vida e a gente não agradecer por essas coisas. Nós temos muito para agradecer a Deus. Muito para agradecer a Deus. Muito. Em vez de ficar só no profetiza, papá, profetiza, temos que olhar para esses termos e agradecer a Deus. Olhar para esses versículos, procurar os fatos históricos e começar a ver, não, Deus é bom. Deus é bom. Deus, obrigado por me amar. Deus, obrigado por me amar tanto. E Deus, muito obrigado. Porque só quando a gente consegue estudar a história também é que a gente consegue ver o quão difícil, o quão humilhado Cristo foi por nos amar. Então esse é um motivo para agradecer. Tu não tens que agradecer somente quando queres testemunhar com uma chave de carro. Deus, eu orei muito. Não. A salvação em si é um motivo suficiente para sermos gratos a Deus. A salvação em si, sim, é motivo suficiente para sermos gratos a Deus. Vamos lá, o tempo aqui está a acabar, eu ainda tenho que ler algo que eu queria muito ler. Vamos lá. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Deus é bom. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu, se vir o meu filho a tropeçar agora, o meu coração, meu filho, vê o que aqui o salmista diz, que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando eu passei por uma falência técnica e estava com dificuldades também no local em que trabalhava, tinha que pagar algumas dívidas, isso tudo, eu vi a tristeza no rosto do meu pai, porque ele já tinha me ajudado, mas ele queria poder fazer mais. Então eu consigo este versículo trazer para mim e conseguir entender isso. Como um pai se compadece. Eu via o amor e às vezes a compaixão nos olhos do meu pai. Porque ele queria fazer mais, mas também às vezes não conseguia. Mas aqui diz que assim o Senhor se compadece. Eu consigo ver, não naquela dimensão que o meu pai queria ajudar-me, mas numa dimensão muito maior. Né? Deus se compadece dos que o temem. Essa é uma condição. É preciso temer a Deus para ele se compadecer nesta dimensão. Vamos lá. Pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Tá vendo? Deus sabe, esse aqui não vai aguentar. Esse é pó, esse não vai aguentar. Por isso é que há uma música do Kirk Franklin que ele diz que God doesn't give us more than we can bear. Deus não nos dá mais do que possamos ou mais do que podemos aguentar ou suportar. Porque é o que o texto aqui diz. Pois ele lembra-se da nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Então aquilo que tu estás a passar, vais aguentar. Eu às vezes quando falo isso, eu que uma vez disse ao Esdras, eu muitas vezes estava aqui a fazer lives, a rir, mas quando desligava a câmera, passava mal, porque estava a passar por situações duras. Mas Deus é tão maravilhoso que livrou-me de todas elas. A Bíblia diz em Salmos que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Amém. São tantos livramentos. Muitas vezes nós oramos, Deus, muito obrigado por nos livrar da morte, e pensamos que estamos só a tagarelar. Não, é verdade. Deus nos livrou mesmo. Deus é maravilhoso. Já o homem, sua vida é como a erva. Ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para com os filhos dos filhos. Ou seja,
O amor de Deus tem registro. Hoje nós conseguimos ouvir testemunhos de Billy Graham, Charles Spurgeon, Charles Stanley, que são, eu gosto muito de mencionar o Charles Stanley, porque é alguém que eu amo ouvir. Embora o seu filho tenha aquela pregação de teologia da prosperidade, que eu não gosto muito, eu gosto da teologia, ou seja, prosperidade bíblica, porque ela existe. E Charles Stanley, nós conseguimos ver as bênçãos de Deus na vida desses homens, o amor de Deus permanece, mesmo muitos hoje não fazendo parte do mundo dos... Dizer não parte do mundo dos vivos é complicado, porque nós cremos que estes homens ainda estão vivos na glória. Perdão, não estando aqui fisicamente, nós conseguimos ver um testemunho do amor de Deus em suas vidas. E é um testemunho do que o amor de Deus não se apaga da face da terra. Permanece. Vamos lá. Para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendizei o Senhor. Nós precisamos constantemente de lembrar tudo o que é em nós, corpo, alma, espírito, de que precisamos ser gratos a Deus. A Bíblia tem inúmeros testemunhos de pessoas que vieram antes de nós, mas experimentaram da misericórdia e dos milagres de Deus. E nós fazemos parte da mesma família da fé, da mesma família cristã. Então, se Deus operou na vida deles, Deus também operará nas nossas vidas, porque Ele é imutável. Então, eu terminei aqui agora a leitura bíblica, mas eu vou pedir só mais uns 3 minutos para ler só o que eu queria ler aqui nesse meu comentário, quando eu falei sobre as enfermidades. Sim, no versículo 4, ele diz o seguinte: o Senhor não somente cura, mas também redime nossa vida da cova, isto é, da destruição. Sem dúvida, podemos aplicar essa verdade com relação à salvação do inferno. Contudo, penso que o sentido aqui se refere à constante providência divina ao nos tirar de perigos. Deus nos livra de muitos perigos. Constantemente o Senhor nos prova que é Ele que não permite que a mão do inimigo nos alcance. Constantemente nós conseguimos ver a evidência de que certas coisas não aconteceriam se Deus não tivesse uma participação, não vou dizer participação especial, mas se Deus não tivesse uma intervenção em certo assunto, tal situação poderia ocorrer de outra maneira. Mas o Senhor, eu gosto quando nas black churches nos Estados Unidos, quando dizem but God, ou seja, mas Deus apareceu, Deus agiu assim. Nós precisamos constantemente de nos lembrar que nós somos milagres, de nos lembrar que existem milagres que acontecem diariamente, mas por se parecerem tanto com coisas comuns, nós as confundimos como obrigação de Deus fazer aquilo. Não. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito bom. Deus é mesmo muito bom. Está aqui, ele diz: mas penso que o sentido aqui se refere à constante providência divina a nos livrar de perigos, acidentes, tragédias, enfim, ao nos salvar da morte. Somente quando estivermos no céu saberemos quantas vezes o Senhor interveio pessoalmente a fim de nos proteger de uma morte prematura. Eu gosto muito de olhar para Deus como um pai que se preocupa comigo. Sim, se preocupa com as coisas que aos olhos humanos parecem coisas irrelevantes,
mas que Deus se preocupa. E eu podia passar aqui horas a contar sobre testemunhos, porque os testemunhos muitas vezes solidificam a nossa fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu procuro, por isso é que eu procurei, para além de contar sobre testemunhos pessoais, falar mesmo sobre o que as Escrituras nos narram. Deus é bom. Deus não falha naquilo que Ele nos promete. Há uma música que diz não morrerei. Há uma discussão teológica, embora em relação a essa música, que eu não vou entrar aí, mas eu queria dizer o seguinte: há promessas, existem muitas que Deus vai cumprir na tua vida, mas tu precisas ser grato pelas promessas que Deus já cumpriu em tua vida. Tu precisas começar a ganhar consciência. Nós precisamos começar a ganhar consciência daquilo que Deus já fez em nossa vida, daquilo que Deus está a fazer em nossa vida. Termino a live dizendo o seguinte: nós estamos numa correria na nossa sociedade. Estamos numa correria por realização pessoal, estamos numa correria por causa dos preços dos bens alimentares e não só. Mas, como diz o versículo 2, eu vou ler aqui. O convite para adorar o Senhor prossegue agora com o pedido adicional de que não esqueçamos nenhum só de seus benefícios. Trata-se de um lembrete bastante apropriado, pois com frequência não valorizamos aquilo que temos e nos esquecemos de agradecer a Deus pela saúde do corpo, da mente, dos sentidos, visão, audição, paladar, etc. Por uma infinidade de outras bênçãos. Ok, tu chegaste muito cansado hoje, mas o filho que tanto pediste a Deus está na sala à tua espera para pelo menos um beijo, para saber como é que foi o teu dia, um abraço, rir, uma brincadeira. A mulher, e isso é uma conversa para os cristãos, a mulher pela qual tu te guardaste para casar, quer ter um momento íntimo contigo, celebrar a vida, aproveitar a vida, os dias, mas o teu cansaço, a tua decepção por não estás a alcançar certas coisas, não te está a permitir desfrutar a vida com a mulher da tua mocidade. Ok, tu estás a sonhar em viajar, mas se calhar uma saída, vai chupar um gelado à tua família, seria algo que havia de marcar os teus filhos, a tua esposa. Tu estás à espera de um filho, mas tens a tua mulher aí contigo. Essa mulher que antes de sair para o serviço prepara a tua marmita, sai contigo, também vai trabalhar, te ajuda. Muitas vezes tu ficaste sem dinheiro para abastecer o carro e a tua mulher com os negócios ou com o salário dela no emprego também ajudou-te. Estavas sem dinheiro de táxi, alguém deu-te boleia. Ok, tu estás a pensar quando é que eu vou ter o carro? Sim, aproveitar o momento da boleia que te deram ou do dinheiro de táxi que veio de uma maneira inexplicável, senão pela providência de Deus. Saibamos ser gratos. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto temos. Quero encerrar essa live dizendo que Deus é bom. Na próxima sexta-feira estaremos aqui fazendo esse estudo sobre gratidão à luz das Escrituras. Muita gente está a pensar que nós devemos estudar somente o que a Bíblia nos fala sobre gratidão, mas hoje o primeiro estudo falou sobre como nós podemos ser gratos a Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre ser gratos. Vamos lá. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos porque Tu és bom. Peço que o Senhor nos faça lembrar de quantas vezes Tu nos livraste, de quantos pedidos, quantas bênçãos Tu nos concedeste, quantas vezes concedeste o desejo dos nossos corações e sobre o quão abençoados nós somos. Devemos agradecer-te, meu Pai.
pela família, pelos amigos, pelos parentes, pela oração que fizemos para um tio, um amigo ser curado e essas pessoas foram curadas, para que um amigo conhecesse a fé cristã e este amigo hoje pertence ao coral, é alguém que evangeliza, é alguém que não larga Cristo, para um amigo que precisava muito de uma bolsa de estudo para mudar o rumo e eliminar a pobreza em sua família, e hoje é alguém formado, alguém que trabalha em uma boa empresa, alguém com um bom salário, mas muitas vezes esquecemos de ser gratos a Ti por isso. Pedimos perdão pela ingratidão e pedimos que nos faças sempre lembrar das Tuas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um bom fim de semana. No nome santo de Jesus. Amém. Até a próxima sexta-feira. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.